eu sou Cristina Ramalho e este é o Reconnective Talk. Estou aqui com a Elsa Pereira para falar um bocadinho do processo de cura reconectiva. Eu antes era diretora financeira e depois de várias depressões encontrei-me com a reconexão pessoal e encontrei-me a mim mesma também neste processo. Elsa, queres te apresentar também? Sim, eu chamo-me Elsa Pereira, fiz formação como facilitadora de cura reconectiva e de reconexão pessoal em 2013. Foi uma transformação muito grande também na minha vida a nível pessoal. Eu era uma pessoa extremamente apegada a várias situações da minha vida e a reconexão trouxe-me lucidez para perceber onde é que eu poderia melhorar como pessoa. E começamos as duas praticamente ao mesmo tempo, no mesmo seminário em 2013, tornamos-nos profissionais e fomos-nos ajudando nesta caminhada, encontrando-nos por vezes a meio caminho, fazendo vários projetos em conjunto, e este é um deles, que é um formato diferente, uns poucos minutos de conversa sobre aquilo que nós conhecemos do processo de cura reconectiva, o que nós ganhamos, beneficiamos e vemos os nossos clientes e amigos beneficiarem também. Queres falar um bocadinho deste formato, Elsa? Sim, no fundo estamos aqui a tentar ajudar com o nosso conhecimento nesta área. Eu e a Cristina estamos quase há 8 anos como facilitadores profissionais, então queremos ajudar todas as pessoas que se possam sentir atraídas por estes temas e perceberem de que forma é que podem usar estas ferramentas em seu benefício. Exato, e este é um Reconnective Talk porque são poucos minutos, mas é uma conversa entre nós as duas, onde trocamos de forma casual as nossas impressões, seguindo um fio condutor, que foi a nossa descoberta em comum, semelhante, neste processo de cura reconectiva e reconexão pessoal. Espero que gostem destas nossas partilhas. Bem-vindos ao Reconnective Talk. A cura reconectiva, o processo de cura reconectiva e de reconexão pessoal, para quem não sabe, é uma forma de interação com frequências de energia, luz e informação. Este processo é facilitado em sessões de 30 minutos, sem toque, onde depois delas, um acelerar de expansão de consciência e um retorno de equilíbrio é experienciado por todos. Hoje vamos descobrir o que é que tem o processo de cura reconectiva a ver com a meditação. Elsa, afinal, qual é a ligação de um com o outro? Assim, daquilo que eu aprendi nas formações com o Dr. Eric Burrow é que das experiências científicas que foram feitas em laboratório, em que foram medidas as ondas cerebrais e o ritmo cardíaco de uma pessoa que estava a meditar e de uma pessoa que estava a receber uma sessão de cura reconectiva, percebeu-se que os registros eram muito semelhantes. Isso foi uma coisa que realmente me surpreendeu bastante, haver dados científicos que comprovavam esta ideia. E depois, mais tarde, em outras formações, acabei também por perceber que meditar é uma coisa extremamente simples, em que, por exemplo, se eu ponho as minhas mãos e começo a observar as frequências das minhas mãos, a senti-las, a minha atenção está completamente focada nessas sensações e até no prazer que eu sinto quando tenho essas sensações, e isso expleta realmente uma sensação de muita tranquilidade em mim, que me leva quase, digamos, para mim, do meu ponto de vista, quase a entrar num estado meditativo. Eu sinto-me bem, sinto-me tranquila, sinto-me mais serena, sinto o meu coração a bater mais devagar, os meus pensamentos cada vez mais dispersos, e isso traz uma sensação de bem-estar. E por isso, para mim, meditar tornou-se uma coisa muito simples, quando havia, da minha parte, uma ideia um bocadinho, se calhar, errada do que era meditação, em que nós tínhamos que nos sentar com pernas cruzadas, tínhamos que concentrar-nos na nossa respiração, tínhamos que fazer uma série de coisas que me eram indicadas na altura por pessoas que estavam ligadas à meditação, e que eu acabei por perceber, através da cura reconectiva, realmente é uma coisa muito simples e que eu posso usar a qualquer hora do dia, em qualquer situação em que esteja. E então, para mim... Ok, mas é assim, as pessoas normalmente, e eu também, depois da minha reconexão pessoal, fui a um retiro de silêncio onde se meditava e compreendi que conseguia muito facilmente, depois da interação com as frequências, atingir essa paz interior, esse silêncio da mente, de forma mais rápida, quase instintiva, quase orgânica, e não era necessário as técnicas que tantos tentam e dizem, mas eu não tenho tempo para meditar, não é? Era necessário
um isolar para conseguirmos atingir a atenção necessária dentro de nós para atingir esse estado de consciência. De qualquer forma, eu, por exemplo, fiz uma caminhada nessa descoberta. Eu percebi que era um bocadinho como andar de bicicleta. Era treinar a minha atenção para que ela instintivamente fosse para esse estado meditativo, não é? Que eu posso descrever como o parar do pensamento, ou a nossa atenção estar por cima daquele jorro de pensamento, perdermos essa estrutura. Se pensarmos que a voz do pensamento é a voz do medo, é, portanto, o calar do medo, é o estarmos nesse estado de paz interior e de confiança e de certeza e onde tudo está bem. E eu acho que o processo de cura reconectiva é precisamente trazer esse estado de consciência ao mundano, ao cotidiano. Mas eu fiz esse processo, foi o retiro de silêncio, foi o meditar com mantras, depois percebi que não precisava dos mantras para nada, e compreendi que era precisamente o deixar fluir e o deixar acontecer esta interação com as frequências. Como é que foi contigo, Elsa? Porque não foi assim de repente, não é? Tu tiraste o curso ou fizeste a sessão e compreendeste imediatamente. Digo eu, não sei, conta-nos. Sim, foi também um processo parecido com o teu, em que eu fiz também um retiro de silêncio durante 10 A dias. sério, também fizeste, a sério? Fiz em Madrid. Olha, não sabia. Fiz aprendi vários processos meditativos até numa formação de inteligência emocional, em que me ensinavam a observar uma flor, reparar em todos os pormenores de uma flor, ou então ouvir um ruído e focar nesse ruído, ou então pôr um pouco de chocolate na boca e esperar que o chocolate derretesse. Então passei por esses processos todos, até perceber realmente que a cura reconectiva, as frequências da cura reconectiva eram uma coisa muito mais simples, muito mais orgânica, muito mais, não sei, trazia uma espécie de paz diferente com a qual eu me identificava mais. E essa serenidade não era, ou seja, eu atingi essa serenidade de uma forma simples e não complexa, comparativamente com os outros processos que eu tinha vivido antes. E foi um percurso assim também, muito parecido com o teu. E depois é bonito vermos, porque acontece muito a miúdo, não é? No fim da sessão, os clientes dizerem, experienciarem esse estado meditativo, não é? E o nosso trabalho como facilitadoras é fazê-los identificar que estão num estado de consciência diferente e depois vão à descoberta da vida e do relacionamento com o universo através desse ponto de consciência diferente. Mas é a descoberta das pessoas de um estado esquecido há tanto tempo, no entanto familiar, e é isso que nos enche o coração no final das sessões, não é? Descobrir Sim. que naquele momento a pessoa teve aquele momento de paz interior, e depois pode ir mais ou menos a fundo do processo. Não sentes o mesmo, Elsa? Sim, sinto, principalmente quando os clientes saem da Marquesa e me dizem: ai, sinto-me tão leve, é como se estivesse a flutuar, nem sinto os pés a tocar no chão. E aquilo é tão emocionante para mim, é como se a própria estivesse a viver aquilo que a pessoa também está a viver e que está a sentir. E é extremamente gratificante isso, do meu ponto de vista, até como profissional. É isso que me faz mover todos os dias nesta direção, de continuar a ser facilitadora e ter o prazer em ser facilitadora. É realmente muito gratificante. E é uma boa notícia darmos às pessoas nesta altura em que as ansiedades, as inseguranças atacam e com tantas ainda dependências de químicos para manter uma estabilidade emocional, quando afinal numa sessão de meia hora, sem esforço, só apenas deitados e observar, são levados por estas frequências, nem é por nós abrimos a porta, são levados por estas frequências a redescobrir esse estado de consciência. E depois, a minha forma de explicar é, o nosso cérebro, uma vez depois de recordar o caminho para lá, é uma questão de exercitar esse músculo, permitir sair do pensamento e flutuar, não só fisicamente, sentir nesse sentido, mas uma liberdade, uma paz interior grande. Tens alguma história à volta disto? Não. É assim, uma das coisas que eu tenho assim para partilhar que possa ser interessante
é que as pessoas, algumas delas, nunca sentiram isto, ou sentiram pelo menos uma ou duas vezes na vida. E é como se fosse quase um reconhecimento de uma coisa que está dentro delas, que é um programa que está dentro delas e que esse programa começou de repente a correr, como corre o programa de nós aprendermos a andar, e aprendermos a falar e aprendermos a escrever. E então há pessoas que elas próprias nem conseguem descrever o que é que estão a sentir. Elas sentem-se tão bem, mas às vezes até me dizem, parece que estou drogado, eu nunca tive drogado, nunca me droguei. E, no entanto, estão saudáveis, não é? Estão ainda mais saudáveis. Sim, e então é muito curioso vermos realmente que é uma coisa que nós podemos aceder com tanta facilidade e que muita gente, infelizmente, nunca teve acesso a ela. E que realmente as pessoas às vezes nem conseguem reconhecê-la, apesar de sentirem-se completamente diferentes quando terminamos a sessão. E isso para mim, pronto, é realmente mais uma vez uma validação de que pode ser uma coisa muito fácil de atingir através das frequências, e é muito gratificante dar, entre aspas, esse presente às pessoas, delas voltarem a reconhecer que existe isso dentro delas. Sim, e convém dizer que uma sessão, por exemplo, de cura conectiva provoca, não é, esse início desse processo, que mantém essa pessoa provavelmente nos primeiros 2, 3 dias que nem um brinquinho, normalmente muito bem, e depois depende da pessoa também prestar mais atenção ou menos atenção a este processo e alimentá-lo ou não, querer mais ou não. Mas há sempre um progresso que se faz apenas com uma sessão de cura conectiva. Eu fechava agora esta nossa conversa e esperamos que nos sigam nos próximos episódios. Até breve. Até breve. Obrigada.